Oi pessoal! Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como adicionar etapas ao seu processo seletivo pela plataforma eTalentos. Bom, aqui eu já tenho um processo seletivo aberto, então eu vou utilizar ele como exemplo. É um processo seletivo com uma vaga para professor de inglês. Vejam que aqui eu já deixei uma etapa configurada. E essa configuração de criar etapas para o processo seletivo é muito útil quando você pretende avaliar o seu candidato de diferentes maneiras. Então, você pode segmentar aí essas avaliações por etapas. Nesse exemplo aqui, eu criei uma etapa de teste de perfil comportamental. E vejam que eu, como administrador do processo, tenho acesso aqui às informações de quantos candidatos já foram aprovados, reprovados, quantos estão pendentes de avaliação. E eu consigo também, de forma bem direta, avaliar esses candidatos e editar as configurações dessa etapa. Bom, essa parte aqui de configurações vou deixar para a gente explorar melhor em um outro vídeo mais específico. Nesse vídeo aqui, eu quero apenas mostrar para vocês como é possível criar etapas para o processo seletivo e, inclusive, integrar formulários a essas etapas. Então, beleza. Agora, eu vou criar uma nova etapa para o meu processo seletivo, que vai ser uma etapa de entrevista. Por exemplo, uma entrevista do coordenador do curso com os candidatos que tiverem se inscrito. Bom, primeiro de tudo, eu preciso ter um formulário já configurado. Se você ainda não tem nenhum formulário configurado, para criar um novo é bem simples. Basta clicar no botão de criar novo formulário e incluir as informações pertinentes. Então, nesse caso aqui, como eu falei, vai ser uma entrevista com o coordenador. Posso colocar uma descrição aqui, bem simples, né? Nessa etapa, o candidato será entrevistado pelo coordenador do curso. Você pode selecionar se apenas usuários com cadastro de login e senha podem responder esse formulário, isso fica a seu critério. E aqui você seleciona qual é o tipo de formulário. Nós temos a opção de formulário de inscrição, de entrevista e de feedback. Nesse caso aqui, se enquadra no formulário de entrevista. E aqui você pode editar também a data limite, né, para responder esse formulário. Isso de acordo também, claro, com o tempo em que seu processo ficará aberto. Pessoal, não se esqueçam de vincular o formulário ao seu processo seletivo, para que você consiga incluí-lo lá na etapa que você vier a criar. E aqui, uma observação interessante também é que a plataforma já fornece um formulário padronizado para os casos de formulário de entrevista. Você pode simplesmente importar esse formulário, ou se você quiser criar suas próprias questões, suas próprias perguntas, basta deixar selecionada a opção de não importar formulário. Depois, para salvar, basta clicar em próximo. Nesse caso, eu não vou salvar novamente esse formulário, porque eu já tenho um formulário criado. Então, vou voltar aqui na página de configuração do processo. Vejam só que aqui o meu formulário de entrevista ele já está criado, mas eu quero mostrar para vocês como vocês podem gerenciar os formulários que vocês vierem a configurar. Basta clicar aqui no botão de lista de formulários e você vai ter acesso a todos os formulários que você tiver criado. Para adicionar questões, perguntas ao formulário, basta clicar no nome do próprio formulário e que você vai ter a opção de visualizar as questões, né, que você já criou, criar nova questão e editar pesquisa. Então, vejam só, criar uma nova questão é bem simples. Basta clicar aqui no botão, colocar a pergunta que você deseja, a ordem que você deseja em que essa pergunta apareça. Então, por exemplo, ali eu já tenho duas questões, essa aqui poderia ser a terceira. Você pode selecionar se responder a essa pergunta é obrigatório ou não. E aqui o tipo de resposta. A plataforma ela já fornece várias opções que você pode escolher, texto aberto para o candidato responder como ele deseja, marcar uma alternativa, selecionar uma imagem, enfim, temos várias opções que você escolhe. E aqui esse campo de alternativas, como a gente explica aqui embaixo, só será utilizado se o tipo de resposta for uma seleção de alternativas, beleza? Bom, vamos voltar agora para a configuração do processo para a gente finalmente criar a nossa nova etapa. Basta clicar no botão de criar uma etapa e vamos lá. O nome dessa etapa vai ser entrevista com o coordenador. E aqui eu vou repetir a descrição. Nessa etapa, o candidato será entrevistado pelo coordenador do curso. Aqui eu posso incluir a data de início e de término dessa etapa. Vou colocar aqui 3/11 de 2021 até 3/12 de 2021. Nesse caso aqui, eu não vou selecionar nenhum teste, porque essa não é uma etapa de testes, mas sim uma etapa que vai ser integrada a um formulário. Então, vejam só, aqui
eu vinculo a minha entrevista com o coordenador, aquele formulário que eu criei ali atrás, nessa minha etapa. Se fosse um outro tipo de formulário, por exemplo, um formulário de inscrição ou de feedback, você já tivesse criado seus formulários, você poderia incluir aqui também esses formulários. Mas como não é o caso, vou deixar em branco e vincular apenas a entrevista com o coordenador. Basta clicar em salvar e vejam só que a minha etapa do processo estará criada. Bom, pessoal, o que eu tinha para mostrar para vocês nesse vídeo era isso. Como eu falei, depois nós vamos ter outros vídeos explorando melhor essas funcionalidades aqui para avaliar candidatos, inclusive informar o candidato se ele foi aprovado ou não. E vamos explorar também outras funcionalidades da plataforma. Espero que vocês tenham gostado. Quaisquer dúvidas, nós estamos à disposição. Muito obrigada e até a próxima.